Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura de 1º de maio, terceiro domingo da Páscoa. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Tema: Missão Vicentina. Opção incondicional pelo amor de Deus. Hoje eu vou convidar o nosso querido confrade Diego para as leituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, encheste a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhes obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam à volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, os peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu à barca e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 150 grandes peixes. Aí, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros.
e disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo: quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Reflexão vicentina. Neste terceiro domingo da Páscoa, as leituras, muito ricas em conteúdo, nos dão 3 mensagens vicentinas. Primeiramente, Jesus nos aparece quando menos esperamos para nos fazer repensar radicalmente a maneira como estamos vivendo. Segundo, Jesus nos dá a oportunidade de escolha de seu amor. Terceiro, a opção pelo amor de Deus deve ser feita até as últimas consequências e deve ser motivo de alegria. Jesus vem de forma inesperada, sempre nos pedindo uma conversão criativa e radical. Depois da morte e ressurreição, Jesus já não aparece como era o seu corpo enquanto vivo. Ele havia passado pela porta trancada da sala onde estavam os discípulos e no evangelho deste domingo aparece irreconhecível no início. Ele surge no meio da pescaria dos apóstolos para multiplicar os peixes, através de uma mudança radical na forma como pescavam. Ele pede para jogarem a rede do outro lado do barco, um pedido um pouco estranho e não compreendido pelos bons pescadores que eram os apóstolos. São Vicente costumava dizer que a caridade é inventiva ao infinito. Ele também nos pedia que buscássemos soluções criativas, inovadoras, diferentes, exatamente como pediu Jesus aos seus discípulos. São Vicente pede aos vicentinos que não se contentem com as obras triviais, mas que sempre busquem algo que não pode ser visto imediatamente, como Jesus não pode ser visto imediatamente pelos apóstolos. Tanto o serviço ao pobre quanto o nosso trabalho no dia a dia ou a vida familiar devem ser vistos a partir desta perspectiva. Sempre há uma forma mais inteligente de fazer algo e que não pode ser vista imediatamente. Jesus é sempre insistente, mas nos dá a oportunidade da escolha para segui-lo. Ele perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. Lembremos que Pedro havia sido perguntado 3 vezes se conhecia Jesus na noite da flagelação e ele havia negado. Jesus quer que reflitamos sobre o que estamos fazendo. Não vale ser discípulo por inércia ou porque todos os outros o são. Ele quer de nós uma opção consciente por seu amor. Como vicentinos, às vezes nos entregamos ao comodismo do costume. Visitamos porque estamos acostumados a visitar. Vamos à reunião da conferência porque está na agenda. É necessário que saibamos que cada visita, cada reunião de conferência, cada oportunidade de serviço ao pobre é uma nova ressurreição, uma nova oportunidade de reconhecer Jesus no outro. Seguir o amor de Deus é uma opção radical de sacrifício e de alegria. Os apóstolos ficaram muito felizes na primeira leitura, porque foram açoitados pelos judeus. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. De fato, como vicentinos, sabemos que servir Jesus é uma opção de sacrifício e de risco. Arriscamos a opinião que os outros têm de nós mesmos e, acima de tudo, podemos ser mal compreendidos. É muito mais fácil seguir a manada do que fazer a opção radical e constante pela justiça e pelo amor. Só quem faz essa opção sempre e incondicionalmente sabe o que isso significa. É espetacular ser mal entendido e injustiçado pela opção da vida de Cristo. Ela nos faz livres e íntimos do Senhor. Convido então nossos queridos novamente, o Diego, para chamar a reflexão.
e a Thaís, que vai compartilhar com a gente o seu pensamento, tá bom? Ótima semana para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Aprofundando a reflexão. Qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e nossa missão vicentina? 2. Obedecemos a voz do Senhor, mesmo quando a nossa vontade nos leva para outra direção? 3. Nosso amor a Deus e aos pobres é real e transformador de nossas vidas, ou só amamos quando nos é conveniente? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, na primeira leitura, fala que os apóstolos, eles apanharam por anunciar a palavra de Deus em Jerusalém e ficaram felizes por isso. E no Evangelho, fala sobre a aparição de Jesus enquanto os discípulos estavam pescando. Eles não reconheceram Jesus e mesmo assim fizeram o que ele havia pedido. Como reflexão dessas leituras, fica um ponto bastante marcante, que é a confiança em Deus, nas duas situações, né? Então, no anúncio da palavra, quando os apóstolos estavam anunciando a palavra em Jerusalém, eles estavam fazendo aquilo que Deus havia pedido para eles. E na pesca, né, Jesus pede para que eles joguem a rede de um outro lado, eles não estavam conseguindo pescar nada. Jesus pede para que eles joguem novamente a rede e então eles conseguem pescar muitos peixes que nem conseguiam, né, tirar a rede de dentro do mar. Bom, isso mostra para nós que colocar Deus acima de todas as coisas, né, como isso pode ser transformador, mesmo quando a gente não entende o que Deus pede para nós. Né? Nas duas situações, não era compreensível, mas depois Deus mostra para os apóstolos qual que era a verdadeira missão ali, né, o que eles realmente precisavam fazer. E mesmo nas situações difíceis, né, como foi mostrado na primeira leitura, os discípulos se alegram por ter apanhado, porque aquilo para eles mostrou o reconhecimento deles estarem fazendo o anúncio da palavra, né? Então, eles tomaram aquilo como um motivo de vitória, mesmo num momento de dor. Bom, e para a nossa sociedade, né? A gente também passa por momentos difíceis dentro da sociedade, com as nossas famílias. E através da oração, a gente tem que confiar no que Deus quer, né? Para a nossa sociedade e também para as famílias. E colocar Ele também acima de todas as coisas nessas situações. Então, quando a gente se propõe, né, a amar a Deus sobre todas as coisas, a seguir o plano de Deus na nossa vida, as coisas se transformam e através da oração a gente tem essas respostas que às vezes a gente não consegue, né, que a gente fica se questionando, mas através da oração Deus fala conosco e nos mostra o caminho a ser seguido, tanto na nossa vida pessoal como também na sociedade e junto com as famílias assistidas.